Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um bate-papo com quem faz. E hoje é muito especial porque nós estamos iniciando o mês de agosto. E agosto nos lembra do mês conhecido como o mês da amamentação, o agosto dourado. E eu estou aqui com a Jéssica. Seja bem-vinda, Jéssica. Obrigada, Raji. A Jéssica é enfermeira e a gente trouxe ela aqui justamente para falar conosco sobre esse agosto dourado, porque além dela ser uma enfermeira, ela é consultora de amamentação, né, Jéssica? Isso aí. Então, seja bem-vinda, Jéssica. Muito Obrigada. obrigada que você aceitou esse convite. A gente tá bem feliz com esse bate-papo. E é um bate-papo com quem faz. Ela faz, então, essa consultoria de amamentação com propósito, com amor, com cuidado, com empatia. Tudo que as mães precisam nesse momento, né? Precisam muito, né? Sim, sim. Então. Eu que agradeço o convite. E, na verdade, o que a gente está fazendo aqui hoje é justamente o que o Agosto Dourado preconiza, que a gente fale de amamentação, que a gente traga à luz um pouco sobre isso, para as pessoas se lembrarem da amamentação, se lembrarem sobre a importância dos benefícios, né, e os percalços que tem por trás de tudo isso. Então, o que a gente está fazendo aqui hoje é justamente o que a lei do Agosto Dourado manda a gente fazer. Fale sobre o assunto. Falar sobre o assunto. Muito bem, é isso aí. É um momento bem especial, mas também bastante desafiador, né, para as mães. Para quem já foi mãe, eu, né, já tive o bebezinho pequeno, assim... É uma delícia, gente, é uma delícia. Hoje eu lembro, até te falei ontem, né? Lembro com saudade desse momento. Agora, no início, assim, sinceramente, foi difícil. Difícil mesmo, é bem complicado. Não é fácil. Não. E na verdade, é muito difícil. Acho que se a gente pegar um grupo aqui de 10 mães e perguntar assim, quem aqui amamentou sem nenhuma dificuldadezinha? Eu acho que uma, no máximo duas, vão levantar a mão. É verdade. É um momento de muita fragilidade emocional, muita coisa acontecendo, e as mulheres sempre podem encontrar ali uma dificuldade ou outra. Algumas coisas pequenas e pontuais, outras bolo de neve, né? Mas é muito difícil a gente encontrar uma mulher que nunca passou por nenhuma dificuldade nesse processo. Só que depois que a gente consegue, né, realmente, como você falou... Aí vai embora, é lindo, né? Maravilhoso, é um momento de conexão, é romântico. Mas antes disso... A gente se apaixona, né? A gente se apaixona por aquele bebezinho, assim, é um negócio é uma coisa surreal. Muito... Só os dois ali, né? Sua mãe bebê, uma coisa que... É íntimo, muito íntimo, mãe e filho, né? Ou filho, a gente não tem essa conexão de outra forma, e ele não tem essa conexão com nenhuma outra pessoa, né, além da própria mãe. Isso é muito lindo mesmo. É lindo. Ai, é gostoso. Jéssica, vamos começar do início. Hoje você é consultora de amamentação e tu também trabalha com laser terapia, né? Isso, Então, mas não foi sempre assim. Tu começou do começo, né? Começou de algum lugar. Conta pra nós como é que foi essa trajetória, como é que tu... Cheguei até aqui. Como é que tu chegou até aqui? Tá. Eu, como você falou, sou enfermeira de formação, já há 12 anos. Desde lá do início da minha graduação, eu já tinha essa inclinação, esse carinho pelo cuidado materno-infantil, né? E quando eu me formei, comecei a trabalhar ali em hospital pediátrico, foi minha primeira formação ali, minha primeira especialização foi em pediatria. E eu tinha aquela bagagem teórica dos benefícios da amamentação, né? E aí, mas eu nunca tinha convivido com mulheres que amamentavam, não tinha até então, eu era muito jovem, não tinha amigas, mães, não tinha familiares na época. E aí, quando eu comecei a conviver com aquelas mulheres, principalmente em ambiente de UTI, elas tinham desejo de amamentar, existia uma certa pressão por parte do profissional de saúde para que elas amamentassem, porque o profissional de saúde entende o benefício daquilo para a criança. Só que elas vinham com muitas dificuldades, muitos anseios, era um mundo novo para mim, e aquilo começou a me intrigar, né? E aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre o assunto, e aí fui cada vez mais, acho que o universo foi me levando cada vez mais, me trazendo cada vez mais isso pro meu dia a dia. E aí foi quando eu fiz, depois da minha residência ali de pediatria, eu fiz a minha primeira pós-graduação em aleitamento materno, que não achei suficiente, daí eu comecei a fazer os meus outros cursos. E aí eu fui entendendo um pouco mais, porque a minha ideia era como que eu consigo ajudar aquelas mulheres. Porque quando a gente acho que vamos dizer assim, a raiz do enfermeiro
é fazer o cuidado como um todo, é o cuidado com um propósito. E aí, quando você se depara com uma situação que você tá vendo que o teu paciente precisa de apoio, precisa de ajuda, e é difícil você entender como ajudar, isso me levou a tentar buscar uma forma de conhecimento para auxiliar aquelas mães, né, naquele momento. E aí foi aí que tudo começou, e as coisas ao longo dos anos foram evoluindo, até eu decidir parar minha carreira na área hospitalar e me dedicar mais a isso, né? E também depois me tornei mãe, entendi como é a amamentação. De verdade, né? De verdade, ali a amamentação, né? Do outro lado. E aí foi quando eu comecei a falar, não, acho que agora eu quero ajudá-las desse lado, assim, né? Porque eu sempre falo que todo enfermeiro, além da sua prática, vamos dizer assim, do cuidado palpável que o enfermeiro realiza, o enfermeiro ele sempre vai ser um eterno educador em saúde. Então, cabe ao enfermeiro, e ele é o profissional de saúde que consegue ter essa proximidade maior ao paciente. Então, cabe a esse profissional, e aí, não só na amamentação, em várias áreas aí, né? Trazer para o paciente o apoio e o conhecimento, né? Porque eu, particularmente, acredito que o que vai mudar a saúde hoje no mundo, no país, é o conhecimento de saúde, né? A educação em saúde. Então, e cabe, o enfermeiro tem um papel muito importante nisso, em trazer essa educação. E eu abracei a amamentação, né? E aí fica o convite para os outros enfermeiros, abracem suas áreas e levem o conhecimento, a educação para o seu paciente, que é isso que vai fazer a diferença. Né? Essa é a principal política pública de saúde, né? No meu ponto de vista. Não, e faz toda a diferença. Assim, falando, né, do meu processo ali, né? Quando o Benjamin nasceu, eu sempre quis, assim, amamentar, né? Nunca se passou pela minha cabeça não amamentar, então sempre foi assim... Vai acontecer. Né? Vai acontecer, tipo, né? Sempre tava na minha cabeça. Mas, assim, eu tinha medo, porque daí, quando tu tá grávida, tu começa a se informar, assim, um pouquinho. Daí, como é que vai ser? O que vai acontecer? Tipo, posso... e aí, apega isso e aquilo, né? Um monte de coisa, né? Tá, daí, quando ele realmente veio ao mundo, tipo, nos primeiros minutos, assim, ele não mamou e tal, mas depois ele pegou bem tranquilo. Daí, vieram, porque ele nasceu em Pelotas, e lá em Pelotas eles têm um programa, assim, bem interessante no hospital, e daí veio uma consultora de amamentação também lá no quarto, me explicou e tal, ele falou, não, tá tudo correto, tá tudo bem, tipo, sabe quando você sente assim, ufa, deu tudo certo, posso, né, vou seguir. Aí ele nasceu numa quarta-feira. No domingo, empedrou, eu não sei o que aconteceu, empedrou o leite, eu não sei se ele não mamou o suficiente, eu não sei o que aconteceu, mas empedrou, assim, ó, eu passei do meio-dia à meia-noite, assim, ó, mal, sabe, porque ele não mamava o suficiente, daí eu coloquei bolsa de água quente e fiz, e aconteceu, nossa, foi horrível, mas depois, daí esse momento ali, pensei, pronto, e agora, né, eu, tipo, bateu um desespero, só que nem se passou pela minha cabeça pegar e, ligar pra minha médica ou alguma coisa assim, sabe? Tipo, fui eu tentando, assim, né? E daí, por último, eu fui pro chuveiro pra tentar, tipo, tirar, né, um excesso, digamos, do leite e tal. E daí eu fui dormir. Aí, assim, eu acho que eu consegui descansar e depois, no outro dia, fluiu. Tudo bem. E na verdade isso que aconteceu com você, acho que acontece com quase todas as mulheres, porque quando você tá na maternidade, o bebê acabou de chegar ali, a mulher ela tem a produção só do colostro, um pouquinho de leite, e normalmente tudo vai bem. E aí elas ganham alta ali, no máximo, né, quando tá tudo bem, 48 horas depois que o bebê nasceu, e aí o processo de apojadura, que a gente fala que é a descida do leite, que é quando desce um volume maior e tem o famoso empedramento, as mulheres estão em casa sozinhas e não sabem o que fazer. Ninguém ensinou elas o que elas têm que fazer. Pois é. E aí começam as dificuldades. Então aí vem somando. Por isso que eu falo que é um bolo de neve, né? Tem um aumento ali da produção, a mulher não sabe o que fazer, o bebê vem fazer a pega e faz errado, porque o peito tá diferente, né? O peito dormiu de um jeito, acordou de outro. Aí a mulher não sabe como lidar com aquele excesso de leite, daí em pedra vira uma mastite, e aí vai virando bola de neve. Bola de neve. Bola de neve. E é só em casa, sozinha. É difícil isso acontecer no processo de hospitalização ainda. Sim. Só quando o bebê realmente precisou ficar mais tempo internado, ou a mãe, né? Mas é o que a grande maioria das mães passam, né? E aí elas tinham toda aquela coisa romantizada da gestação. Sim, não, e eu saí do hospital, tava tudo bem. Na maternidade tudo fluiu uma maravilha. Eu pensei, pronto, agora é só seguir, né? É uma maravilha, né? E aí que mora o perigo, porque
tá tudo bem, daí, de repente acontece isso, a mãe pensa, a culpa é minha, fiz alguma coisa errada, tô falhando aqui. E aí a gente sempre fala de nasce uma mãe, nasce uma culpa, é a primeira culpa materna, né? Gente, como é que pode? Aí a mãe acha que todo o processo ela errou em alguma coisa, né? Aí que começam as dificuldades da amamentação. Mas é fácil a gente achar isso também, né? Porque, digamos assim, tu não tem informação, não sabe. Então, assim, deu algo errado no processo, a culpa não vai ser do bebê, vai ser minha, né? Então, assim, é sempre achar um culpado. Da onde que a gente tem isso, né? O ser humano tem isso, né? A gente precisa culpar alguém. Culpar alguém, né? A culpa é minha, eu dou ela pra quem eu quiser, mais ou menos assim, né? Ou a culpa não é de ninguém, mas, né? Vou tomar ela pra mim, então. Pois é, né? Não é bem assim, né? Tá, e como é que é hoje, assim, o teu trabalho com mães, com crianças? Tu atende domicílio? Conta assim pra gente. Hoje, no atual momento, eu faço um atendimento individualizado em consultório. Em Jaraguá do Sul, né? Em Jaraguá do Sul. Não estou no momento fazendo atendimentos domiciliares por uma questão de logística minha familiar, porque eu ainda tenho um filho pequeno. Então, eu ainda opto pela questão. E também acho até para algumas famílias mais confortável estar fora do seu... estar, né? Num serviço onde ela encontra ali tudo que ela precisa, né? Então, hoje a clínica que eu atendo é uma clínica pediátrica, onde a família encontra ali todos os profissionais ali, multiprofissional que consigam ajudá-los, incluindo a minha. Então, esse atendimento eu faço uma escuta, né, individualizada dessa família para entender como que é o processo de amamentação, né, para identificar ali os pontos que a gente precisa corrigir e trazer melhorias. E aí eu traço um plano junto com aquela família, né, para a gente resolver, né, tentar resolver aquela situação. E aí trago para elas uma orientação, porque a grande maioria delas, elas vêm sem nenhum conhecimento, ou elas se esqueceram, ou elas leram alguma coisa sobre e estão tão envolvidas naquele processo do cuidado que já não lembram mais. Então, eu trago ali para elas orientação sobre esse processo, como é a amamentação, como isso ocorre, quais são as dificuldades que elas podem encontrar, o que elas precisam fazer quando essas dificuldades baterem na porta. Então, eu trago uma escuta ali individualizada e, né, sempre sem julgamento, sempre... acolhendo, né? Porque eu já trabalhei com mães em diversas situações e eu entendo que você não encontra nenhuma delas no seu total controle emocional, vamos dizer assim. Não, até porque os hormônios estão a mil, né? Eu sempre falo que o cérebro, na puérpera, parece que o cérebro é o inimigo dela, assim, nada, né, tá tudo, parece que fora do lugar ali, né? É verdade. E eu também já tive nesse cenário, sim, mesmo tendo conhecimento sobre a amamentação, eu também tive dificuldade, também tive problemas para amamentar, até chegar no momento onde tudo fluiu bem, assim, né? Então, eu já estive nesse lugar. E aí, eu sempre tento fazer essa escuta bem individualizada. E aí, eu trago também, trouxe, né, depois que eu conheci a laser terapia, trago o laser para agregar, né? Então, com o laser a gente consegue resolver situações de fissuras, de dor, de engurgitamento, tanto para a mãe e também questões para as crianças. Hoje eu uso o laser para questões diversas de doenças para as crianças que o laser pode favorecer, recuperação de pós-operatório, infecções, lesões aí que o laser ajuda a acelerar esse processo para que a criança fique bem mais rápido, né? Sim, acelerar o processo de cicatrização. Isso, cicatrização, aliviar a dor, né, inflamação. Então eu agrego laser para o atendimento também de crianças de todas as idades, né, em consultório. O que, na verdade, na amamentação e também para criança é muito interessante, porque é um momento... Quando tu tá com dor, nem pensa direito, né? Não, assim, é incrível, mas assim, é só uma dorzinha lá no dedão do pé, pode ser uma coisinha, o que eu quero dizer assim, é uma coisinha pequena, mas pode incomodar tanto, né? E a amamentação, ninguém dá conta de amamentar com dor. E às vezes são coisas muito... É uma área, né, muito sensível ali, às vezes são pequenas lesões, a dor é muito grande. E uma coisa que eu sempre falo, né? Fissuras, dor mamilar, né? A gente resolve eliminando a causa. Então, a gente precisa entender por que aquilo aconteceu e resolver a situação. Mas não quer dizer que até lá a mãe tem que ficar com dor, né? Sim. Então, o laser vem agregando aí, né? Ele ajuda a aliviar essa dor para que a gente resolva o problema, seja da pega ou o que for que tá né, gerando problema ali. Até a gente resolver, o laser consegue auxiliar ele que a mãe resolva sem dor, pelo menos, né? Sim. Legal. Tá. E
qual é a importância, assim, a gente sabe, né? É importante amamentar pelo menos os 6 primeiros meses de vida. Acho que o governo fez bastante propaganda a respeito disso, né? Tanto é que eu sei, porque, né? Tipo, repetiu bastante. Mas, assim, tem gente que diz que tem que amamentar até não sei quanto. Tem gente, não, só não sei o quê. Então, assim, tipo, tem alguma orientação, assim? Realmente é só até os 6 meses que precisa? Precisa mais? Qual é a importância ali, tipo, tanto para a mãe quanto para o bebê? Hoje a recomendação é que a amamentação ela seja exclusiva até os 6 meses e continuada até os 2 anos ou mais. Então, o que é o exclusiva? Até os 6 meses a gente não precisa ofertar mais nada para o bebê além do leite materno. Isso inclui água, inclui chás, inclui qualquer tipo de alimento. Não é nem seguro você ofertar nada para o bebê antes disso. Ele tem que apresentar sinais aí de que ele está pronto. Então, quando ele chega aos 6 meses de vida, ele tem que demonstrar outros sinais de que ele está pronto para, né, que outras formas de alimentos sejam introduzidas, né? Então, a amamentação ela deve ser exclusiva até os 6 meses. E depois que o bebê inicia o seu processo de introdução alimentar, não quer dizer que aquilo passou a ser a principal fonte de alimentação do bebê e a amamentação fica em segundo plano. Na verdade, o bebê ele está em processo em que ele está aprendendo a se alimentar. Então, até que isso seja bem estabelecido, que pode ser até os 2 anos de idade, a amamentação ainda pode ser a principal fonte de alimentação dessa criança. Porque amamentar também é um processo para o bebê. Então, ele está aprendendo ali texturas, sabores, né? Aprendendo a usar ali a boca, né? A gustação ali, né? Então, é um processo de aprendizado. Tem bebês que é muito fácil, né? E tem bebês que não. Então, enquanto esse processo não está bem alinhado e você não tem um bebê que verdadeiramente aceita todos os tipos e formas de alimento nas suas consistências e texturas, a amamentação ela ainda se mantém como a principal fonte de nutrição para aquele bebê. Por isso que orienta-se aí até os 2 anos e se a família decidir, mais. Né? Aí é algo pessoal, né? Uma decisão familiar de cada um, conforme sua dinâmica familiar ali. Interessante. O Benjamin mamou até 1 ano e 4 meses, 6 meses, mais ou menos. Mas ele parou bem assim, sozinho, assim, sabe? Foi o momento dele, né? Comigo foi também. Eu amamentei até 1 ano e 10. E foi algo, também, o processo dele. Ele não quis mais, assim. Ele já tinha uma alimentação bem estabelecida. Sim. Aí a amamentação já estava em segundo plano. Mas tem bebês que isso ocorre antes e tem bebês que é depois, né? É verdade. Cada indivíduo é um indivíduo. Um indivíduo, É muito único, né? É muito... Por isso que às vezes a gente tem que respeitar também, né? O tempo da criança. É igual o desfraude, né? Também a gente tem que respeitar o tempo da criança. Porque às vezes a questão é que a gente, como mãe, como pais, a gente cria na nossa mente uma meta. Não, vou fazer até tal ponto. Mas às vezes não é o tempo daquela criança, né? Tem crianças que às vezes se antecipam e tem crianças que às vezes é mais pra frente do que você planejou, né? Então, eu acho que é uma importância a gente começar esse processo mente bem aberto, né? Que é um processo, né? Que tipo assim, não dá pra colocar o processo, ele vai indo, ele vai acontecendo, mas ele não tem, digamos assim, metas a cumprir ou coisa assim, né? Exatamente. É isso. Mas não é fácil isso, né? Não é fácil a gente entender isso, né? Porque, tipo assim, a gente como adulto já quer estabelecer, né? Vamos, assim, estabelecer metas, né? A gente tem esse convívio com o ambiente empresarial aí, né? A gente é doutrinado a isso, né? A gente tem que cumprir ali a meta, né? E às vezes a gente respeitar o tempo da criança. Daí a gente se frustra e a gente, às vezes, frustra a criança. E é meio que uma competição também, né? Meu filho desmamou, meu filho andou, nossa! Isso. Pra que isso, né? Bobagem, né? Besteira. Não sei por que também a gente tem isso, mas tem uma competição ali, né? Tipo, não, meu filho que... Já... Enfim, né? Fazer o quê, né? Não é competição, gente. Não é competição. Vamos respeitar o tempo da criança. Por isso é importante a gente estar com a mente bem aberta. Engravidou ou quer engravidar, tenha bem alinhado isso na sua cabeça ali, de que é o natural, não tem essa coisa de competição, porque senão você se frustra. Aí, qual que é o problema? A mãe começa a achar sempre que tem algo errado com o filho dela, né? Começa a achar diagnóstico onde não tem, mesmo, ou com ela mesma. E aí, às vezes, ela atrapalha a criança no seu processo de desenvolvimento, né? Independente se for a alimentação ou outra coisa. Então, tem que deixar fluir. Claro, é importante a mãe ter, a família ter um pediatra que esteja observando aquela criança para entender até que ponto aquilo é esperado, é normal ou não, né? Não quer dizer, né? Mas não quer dizer que a mãe tem que ficar ali,
né? Ah, não, porque o filho da minha prima, da irmã da minha vizinha, andou com 9 meses, o meu vai andar também. Não é assim que funciona, né? Mas eu acho que assim, ó, é bom a gente ter esses parâmetros, né? Tipo assim, tipo assim, mais ou menos nessa idade, né? é esperado isso ou aquilo que a gente falou. Então, o pediatra, ele vai te orientar. Sim. Agora, se a criança está se desenvolvendo super normal e aquela coisinha ainda não aconteceu, então, não é o caso agora, mas o que aconteceu. A gente busca o que aconteceu consigo, né? Eu, por exemplo, eu queria parto normal, assim, sabe? Eu sempre quis parto normal. Só que daí, o Benjamin, grande, né? E tava sentado. Tava bonitinho, sentado, assim, né? Que nem um reizinho ali, né? Tipo, não virou em nenhum momento, assim, sabe? Então, tipo, já foi decidido que ia ser cesárea, ok. Tipo, o que eu vou fazer nessa situação, né? Não vou eu tá brigando com isso, né? Sim. Então... É importante nesse caso a gente ter um profissional ali que vai nos acompanhar, que a gente confie nele, tenha segurança na decisão que ele tá fazendo, né? Justamente pra gente não se frustrar também. Exatamente. Né? Eu também tive essa experiência, eu esperava muito um parto normal. E aí o meu obstetra desconfiou ali de um descolamento prematuro de placenta. E aí meu plano frustrou, mas eu confiava cegamente nele, confio até hoje. E hoje eu agradeço por ter escolhido bem esse profissional e gerar esse relacionamento de confiança com a equipe que me assistiu, né? Com ele, com a enfermeira. Justamente porque hoje eu me sinto foi a melhor decisão, né? Pra ambos naquele momento. E hoje eu consigo olhar, no momento você olha, você tá ali, você olha às vezes com um pouco de, mas eu queria tanto. Mas hoje não, você consigo olhar com mais carinho para aquele momento, né? Eu também. É bom, né? Muito bem, as práticas da amamentação a gente já falou. Quais os desafios, assim, tu já falou um pouquinho, né, dos desafios que as mães encontram. Quais são os principais desafios, assim, sabe, que essa prática de alimentação, ela pode ser... A alimentação não, a amamentação, né, ela é difícil, mas quais são os principais desafios, assim, conta pra gente, tipo, mastite, não sei todos esses nomes. Na verdade, eu acho que o primeiro e principal deles é justamente a falta do conhecimento, né, são as mães que, não vou dizer a falta do conhecimento, mas é justamente a gente ter aquela ideia de que a amamentação, ela é algo natural e fisiológico e simplesmente vai acontecer. Então, sim, a produção do leite é natural, o sugar do bebê é sim algo fisiológico, mas o processo de amamentação é um aprendizado. E a família precisa estar ciente de se preparada para aquele momento, de que é um processo de aprendizado para a mãe e para o bebê. Porque é aí que começam as dificuldades. Então, você recebe um bebê acreditando que aquilo vai acontecer, como a gente falou, é algo natural, e você encontra a primeira dificuldade, um engorjamento mamário, que foi seu caso, por exemplo, por conta da descida do leite mesmo. Isso é algo fisiológico, ia acontecer. Só que você teve dificuldade de lidar com a situação. Você resolveu, mas você poderia, por exemplo, ter tirado uma fissura mamilar, que hoje eu acho que é uma das grandes, um dos grandes problemas. Porque que acontece? O bebê, imagina, o seu peito estava de um jeito, de repente o leite desceu, ele tá cheio. O bebê que tá acostumado com peito flácido, de repente encontra um peito super cheio. Ele vai pegar, ele não sabe pegar, pega errado. O movimento errado que ele faça ali, começou uma fissura. As próximas mamadas temos o quê? Dor para amamentar. E a mulher vai levando aquilo com dor. Aí ela já tem um engurgitamento que ela não tá sabendo lidar, tá com a dor da fissura, abriu a fissura, tem uma porta aberta ali. O que pode acontecer? Entra um micro-organismo ali, começa uma mastite. Ou fica um leite empedrado ali, vira uma mastite também. E aí começa a se virar uma bola de neve. É muita coisa, gente, que pode acontecer. O que desencadeia tudo isso? O desmame precoce. Dificilmente se você conversar com uma mãe que teve que desmamar precoce o filho, ela vai falar pra você assim, não, eu parei porque eu quis. Não, ela vai te contar toda uma história de luta e trajetória de que começou com algo e ela tentou até o desgaste, até ela não aguenta mais, ou até secar o leite, aí ela precisou optar pela mamadeira, em fórmula e mamadeira. Então, é sempre uma coisa desencadeando a outra. Por isso que o conhecimento é o que vai fazer a diferença. Para a mulher entender a fisiologia daquilo. Então, o que vai acontecer? Daqui 2, 3 dias, né, até uma semana, meu peito vai inchar, vai acontecer isso, eu tenho que fazer aquilo para evitar. Mas a fissura pode acontecer. Eu fiz tudo certo, mas uma noite lá, 2 horas da manhã, tava
caindo de sono, dei de mamar, o bebê pegou errado, eu não vi, fissurou. Então, o que eu tenho que fazer agora para resolver? Então, é o conhecimento que vai... É a falta do conhecimento e também, muitas vezes, da empatia e da rede de apoio. Porque igual a gente... Eu ia entrar nisso agora, rede de apoio. É igual a gente brincou aqui, né? Tipo, é muito fácil a gente falar pra mãe também assim, não, você tem que saber o que fazer nesse momento. Mas, como eu falei aqui, né? A mãe está no seu momento, não no normal, né? É uns hormônios que estão ali todos desequilibrados. Eu chorava desesperada. Parece que a mente da mãe não funciona como antes. E aí, nesse momento onde ela precisava ser acolhida, porque ela sabe às vezes o que ela tem que fazer, mas ela não consegue raciocinar, ela não consegue formular uma ideia, um plano de ação. Aí soma a culpa, a dor, então ela tá com dor, ninguém para pra raciocinar com dor. Não. E aí ela tem uma rede de apoio que a julga, que não acolhe, que traz comparações, e aí pronto. Daí, então, fechou o ciclo pra acabar, né? Tudo, né? Então, a falta de uma rede de apoio, ou a falta de uma rede de apoio que realmente seja uma rede de apoio, né? Que não seja uma rede de agouro, faz a diferença nesse processo. Então, ter ali... Rede do quê? De agouro. E a rede de apoio é a rede de agouro, né? Porque assim, você ter um companheiro que te acolhe, né? Uma mãe que te apoia sem julgamentos, né? Sim. Um profissional... Faz toda a diferença. Exatamente, um profissional de saúde que te orienta sem pressão vai fazer diferença na vida dela. Sim. Isso é uma rede de apoio, né? Sim. Se ela tá totalmente ali nessa fase de puérpera, emocionalmente abalada, sozinha, com sem um bebê apoio, e tudo, né, todo mundo que tá em volta dela. E assim, a gente que é mãe, a gente acho que quando a gente não é mãe, ou quando a gente já é mãe há mais tempo, a gente acho que perde um pouco isso. A gente não lembra mais de como um pequeno palpite afeta a mente de uma puérpera. Porque você tá tão abalado emocionalmente, e um pequeno detalhe, algo que a pessoa te fale ali, pra você é o fim do mundo. É frescura. Não é. Quem nunca foi puérpera, quem não teve a mente, não vai entender. O que é uma mente desequilibrada pelos hormônios ali, entendeu? Completamente desequilibrada. Porque ali, foi naquele dia que eu comecei, eu acho, eu não sei, eu não tive um diagnóstico, mas eu acho que eu tive, sabe aquele baby blues? Baby blues? Tipo, porque eu chorava, assim, acho que foi 1 ou 2 semanas ali, que eu chorava como se não houvesse amanhã, assim, era um troço tremendo, assim, sabe? O baby blues é bem normal, ele é os primeiro mês ali depois a gente tem que observar se não é uma depressão pós-parto. Sim, mas o baby blues é importante, assim, os companheiros, familiares estarem cientes disso. O que é o baby blues? É justamente então, a mulher, ela tá gestante, os hormônios dela estão no nível, de repente o bebê nasceu, a placenta saiu fora ali, e os hormônios dela, tipo, se alteram. A gente que é mulher sabe que hormônio e vamos dizer assim, humor ali, conflitando, né? Tá aí a TPM pra provar. Sim. E aí, de repente, tá tudo totalmente desequilibrado. Então, o emocional dela não vai estar equilibrado. Ela tá tentando, porque ela tem que estar bem pro bebê ali, mas ela não consegue. E aí é isso, tem mulher que só chora. Eu lembro que eu me fechei, eu queria ficar sozinha, eu não queria ver ninguém, eu queria ficar trancada no quarto, dormindo do lado do berço ali. Não queria falar com as pessoas, assim, porque foi a minha forma de viver esse momento. Sim, até tudo estar equilibrado. Sim. Tem um livro muito interessante, que acho que se chama 60 Dias de Neblina, ou 90 Dias de Neblina, que ele traz justamente isso. O puerpério é um período de neblina. Você tá no meio da neblina e você não enxerga as coisas à sua volta. A neblina te impede de enxergar. E é exatamente isso. Você não consegue ver as coisas muitas vezes como elas são, ou de forma óbvia que você via antes de ter um bebê, né? Ou depois que você vai ver aquilo. Então é uma fase em que a mulher não tá no seu normal. E cabe à rede de apoio acolher isso, entendeu? O baby blues vai acontecer, eu preciso estar do lado, eu preciso apoiar, eu preciso ser presente aqui, até porque aí a gente tem todo esse processo e a amamentação tá rolando ali. Sim. Então a mulher, ela tem que estar o mais emocionalmente estável possível para esse processo acontecer, para não impactar na produção do leite, para ela conseguir estar entregue para aquilo, porque ela tá aprendendo, ela tá naquele processo de aprendizado. E se ela não tá com a mente focada naquilo, vai ter dificuldade. E também, que eu queria dizer, o emocional tá diretamente ligado com a produção do leite também, né? Sim. Exato. Isso é uma das injustiças da natureza, eu costumo dizer. Porque a mulher, para produzir bem leite, ela precisa estar emocionalmente
assim, Bem estável. dormindo bem, então... Tipo, dormindo bem com um bebê pequeno, né? Então, o pico da prolactina do leite que produz que ajuda na produção do leite, do hormônio que ajuda na produção do leite, é à noite, no fim do dia noturno. Então a mulher ela tem que estar bem, dormindo descansada, para que o organismo dela favoreça essa produção. Sim. E quem que tá, né? Com um bebê que acorda cada 1 hora para mamar, né? ou acorda por outras razões, né? Então a mulher, ela tem que estar bem. Por isso que a rede de apoio também é importante, né? Eu não posso me queixar, porque, tipo, o Nemias, o meu marido, sim, assumiu essa parte da noite, olha... Justamente, né? Então, cabe aí a importância da rede de apoio. Então, a rede de apoio, ela não consegue ajudar na amamentação prática em si. Mas ela ajuda no entorno, que vai garantir que essa mulher está bem... Para poder estar pronta e para aquele momento, né? Justamente, à noite, nas madrugadas, às vezes o bebê não acorda porque ele quer mamar, ele acorda porque sujou a fralda. E qualquer um pode fazer o bebê arrotar, qualquer um pode trocar uma fralda, qualquer um pode ninar o bebê. Não é a mãe, né? Então... Ah, não, o Benjamin acordava porque queria ficar perto da gente. Acorda por frio, acorda por calor, acorda por saudade. Sim. Então, até você descobrir o porquê acordou, aí a gente sempre acha que é um leite, né? Sim, sempre acha que é fome, que tá passando fome. Mas às vezes é a etiqueta da roupa, é porque tá muito frio, tá muito quente, tá... Sim. E como é que ele vai... falar. E ele não sabe falar, às vezes ele tá com uma coceira no dedão do pé e você quer dar leite. Quer dar leite, não é leite que ele quer. Exatamente. Como é que vai saber, né? Não dá pra saber. Mas é um processo. Eu lembro, assim, que é um processo de aprendizagem, tanto pra ele, né, o bebê, quanto pro pai e pra mãe também, né? Sim. Então... Tem o puerpério do pai também, né? Tem, né? Tem os pais presentes, né, claro. Tem um puerpério pra eles também. É difícil eles enxergarem a companheira deles no meio daquele turbilhão, como ela era antes, assim. Parece que trocaram a esposa na maternidade. Não trocaram o bebê, trocaram a esposa na maternidade. Então levou uma pessoa, trouxe outra pessoa com um bebê ainda, né? E é importante ele entender que vai passar. Ele precisa ter um pouquinho de calma, paciência. É um processo e ele vai para todos, né? Mas assim, se tá difícil, ele pode ter certeza. Se tá difícil para ele, tá 3 vezes mais difícil para a mãe. Então ele precisa ser ali presente naquele momento e ser o apoio que aquela mulher precisa. Eu também, graças a Deus, tive um marido que foi esse apoio, essa compreensão desde o parto até depois, assim, porque eu acho que se fosse diferente, né, aí eu teria realmente me desequilibrado ainda mais, assim. Conta pra nós como é que foi, assim, a tua experiência, sabe? Tu também teve, tipo, dificuldade na amamentação? Tive. Como eu tive um parto, assim... eu entrei em trabalho de parto, mas como eu tive uma situação de estresse no meu parto, eu acho que isso desencadeou ali que a descida do meu leite fosse um pouco mais tardia, né? Com isso, meu primeiro sinal ali de medo. Meu filho saiu da maternidade com já uma perda maior do que... De peso do que o ideal dele até os 10%. Para minha sorte, eu tive meu marido que não, vai dar certo, vamos tentar. E eu tive lá na maternidade uma pediatra que me apoiou também, né, e me orientou e não introduziu fórmula ali naquele momento, né? Porque por mais conhecimento que eu tive, eu estava emocionalmente ali, meu Deus, e agora? Sim. Nesse momento, tu não pensa, né, em todo o conhecimento também, né? Tipo, tem que ter uma outra pessoa que pensa por ti, né? Exatamente. E aí, depois que esse processo da pojadura aconteceu, foi associado ali. Ele aconteceu numa fase ali da minha primeira semana como mãe, que eu tava extremamente exausta, sem dormir há 3 dias. E aí, as madrugadas eram muito difíceis pra mim e eu não conseguia organizar minha pega na madrugada ali. Eu queria fazer aquela coisa com sono. E aí eu tive fissura, porque daí ele pegou errado. O meu filho também tinha uma alteraçãozinha leve ali de frênulo, que não precisei corrigir cirurgicamente nada, mas depois a gente se realinhou ali, mas somou tudo isso, né, ao cansaço, tudo isso. E aí eu fiz fissura, e aí foi uma dor lacerante, né, aquilo... eu chorava, às vezes sangrei algumas vezes para amamentar. Resolvi com a laser terapia. Graças a Deus eu tinha esse recurso. Nossa, que maravilha! Mas eu imagino que se eu não tivesse acesso, eu não tivesse, né, a quem recorrer, teria sido muito mais difícil. E aí eu acho que depois ali das minhas primeiras 2 semanas foi quando as coisas se alinharam. Daí a amamentação melhorou, ele começou a mamar, dar intervalos maiores.
E aí foi quando tudo começou, eu comecei a ver um pouquinho de luz ali. Mas eu tive essa dificuldade inicial ali, o cansaço pra mim, acho que foi o que pegou muito. Eu sempre falo até pras mães que eu acompanho, a 1 hora acordada com o bebê, fazendo ele mamar durante o dia é uma coisa. Mas a 1 hora durante a madrugada é muito caro o preço dela. E aí, quando você tá várias noites naquele processo, chega um momento que você tá muito esgotado. E isso é comum nos primeiros dias com o bebê, no primeiro mês com o bebê, né? E aí eu enfrentei isso, e aí eu tinha essa dificuldade. Aconteceram outras vezes, de uma pega errada fissurava, assim, sabe? Já no outro dia amamentar já tinha dor, já via que tinha uma fissura. Aí até eu corrigir, né, esse processo, foram aí eu acho que umas 2 semanas, até eu conseguir alinhar bem. Porque quando a gente começa a amamentar, o processo de aprendizado você tem tudo aquilo alinhado no teu pensamento, né? Eu faço isso, pego aquilo, né? É igual quando a gente é recém-habilitado, né? Você vai, entra no carro, agora eu vou pôr o cinto, fazer isso, não, você tem... E amamentar é igual, você tem todo aquilo bolado na tua mente dos passo a passo. Depois você amamenta lavando louça, mas até isso acontecer, você tem tudo isso alinhado ali na sua cabeça, né? E comigo não foi diferente. Sim. E eu tinha todo um conhecimento já tinha estudado muito sobre amamentação, já trabalhava com isso, e o que fez a diferença pra mim foi conhecer, foi saber o que esperar, foi saber como resolver aquilo e ter por trás uma rede de apoio que me abraçou, me acolheu e falou, não, a gente vai resolver aqui, vai dar tudo certo. E deu tudo certo, né, meu filho recuperou peso rápido, e eu consegui manter aí a amamentação exclusiva, e deu tudo certo. Mas... Tive Nesse início deu um... tive... Aí depois é tão gostoso, né? E assim, delícia. Além de ser algo tão bom, prazeroso, de conexão, é tão prático, né? Sim! Então tá ali, acordou, tá ali, vai sair de casa. Barato, né? Barato, gente, porque o que é essas latas? Financeiramente falando, não tem o preço, né? Sim. Não, tem o preço da dedicação materna ali. Mas financeiramente. Sim. E é uma coisa que eu sempre reparava. Quando eu ia na farmácia, por alguma razão, comprar uma fralda, alguma coisa, eu olhava por curiosidade a lata de leite. Eu olhava também. Pra entender o quanto eu tava economizando naquele processo. E eu acho super caro, assim. Eu também, Já é tudo muito caro, né? Sim, que a gente precisa ofertar pro bebê ali, fralda é muito caro. Mas eu vejo que, tipo, a economia... se você for contabilizar em 2 anos, que é muito alta. É muito alto. É muito dinheiro que você pode usar para outras finalidades, né? Com certeza. Né? Para criança ou para outras coisas, né? Sim, minha nossa. Essas latas de leite são... Tá, e... Assim, esses mitos e verdades, tipo assim, é verdade, digamos assim, uma pergunta agora, é verdade que, tipo, passando o próprio leite... ajuda na fissura, esse tipo de coisa, assim, eu ouvi falar, não lembro, assim, mais de tudo. É verdade. O leite materno, ele tem uma substância que é o ácido graxo, que ele auxilia no processo de cicatrização. Então, apareceu uma fissura, passar o próprio leite ajuda no processo de cicatrização. Às vezes as mães, elas são instruídas a usar pomadas, né? Tem umas formulações bem famosas no mercado, são pomadas caras, inclusive. Mas não tem nenhum estudo, nenhuma comprovação científica do benefício dessas pomadas. Inclusive, vamos falar aqui da lanolina, que é a mais usada. Tem até um estudo bem recente que pega uma amostra de mães que usaram pomada e que não usaram pomada e elas chegaram no mesmo resultado, no mesmo tempo, então não mudou nada. E ela até pode atrapalhar, porque ela pode obstruir o ducto ali, né? Ela deixa o mamilo escorregadio pro bebê pegar, então ela pode até dificultar o processo. E aí o leite materno é o principal, é a melhor coisa que a mãe pode utilizar, passar o próprio leite ali. Interessante. Ele auxilia. E, tipo, colocar aqueles bicos de silicone, esses negócios assim, ajudam? Eu nunca usei, né? O bico de silicone, ele, na verdade, ele tem umas orientações bem específicas e quando ele é introduzido, ele tem que ser retirado, assim, ele tem um prazo, ele tem que ser acompanhado. Ele não deve ser usado... vamos dizer assim, sem uma indicação. Por quê? Porque as pessoas acham, tem essa crença de que o bico de silicone ele vai impedir que o mamilo seja fissurado. E não é verdade. O bico de silicone, ele pode causar N fatores ali que dificultam o processo. O primeiro, quando o bebê, você coloca o bico de silicone, num primeiro momento você pode ter aquela impressão de que você está te favorecendo. Principalmente se a mãe já tem uma fissura e o bebê pegou e ela não sentiu ali a dor, ela achar, não, vai resolver. Mas qual que é o problema do bico de silicone? Quando você coloca algo ali entre a mãe, o bebê e a mama da mãe,
já é uma barreira. O bebê, ele chega ali, ele vai encontrar algo ali que ele pode estranhar no primeiro momento e fazer o que a gente chama de confusão de bico. Então, ele estranha aquilo ali, ele começa a mamar de uma maneira, usa musculaturas diferentes do que ele usaria sem aquilo. E primeiro começa ali o primeiro problema. Então, ele faz a confusão de bico e depois retirar aquilo pode ser difícil. Um segundo ponto, o bebê, quando ele chega para mamar e encontra aquele dispositivo ali, ele vai fazer mais força para tirar o leite, porque aquilo dificulta o processo de extração de leite. E aí, nisso dele fazer mais força, ele vai fazer o quê? Ele vai lesionar ainda mais a mama da mãe. E ele pode fazer lesões dentro do ducto lá, onde a mãe não enxerga, lá dentro do peito, pela pressão, pela força intraoral que ele faz para extrair aquele leite. Então, o que a gente acha que tá resolvendo, tá piorando. E além disso, ele pode favorecer ali a candidíase, porque, né, é um negócio muito úmido, sim, né, quente, né, então pode favorecer também. Então, é uma coisa que a gente pode, no primeiro momento, achar que vai resolver, mas podem gerar muitos problemas agravantes depois. Por isso que o bico de silicone não pode ser usado assim para todo mundo, sem um acompanhamento profissional e sem uma real indicação. Então, não... Só que ele vende, assim, livre na farmácia. Sim, pois Eu já trabalhei no TI neonatal, onde tinham profissionais que não tinham tanto conhecimento com a amamentação e indicavam, vamos dizer assim, como diz o ditado, a torta e a direita, indicavam o bico, e as mães recebiam aquela indicação de um profissional dentro de uma UTI. E é óbvio que elas vão achar que aquilo é a melhor opção, e aí elas vão para casa achando que aquilo tá tudo bem, e depois encontram outras dificuldades. Então, é um dispositivo que precisa ser muito bem esclarecido e indicado. Tem que usar com cuidado, né? Com cuidado, exatamente. Usar com cuidado. Tem outros negócios. Eu lembro que eu comprei um negócio uma vez que, digamos, vazava muito, né? A concha, você concha. A concha. E daí eu usei, eu não me adaptei, não consegui. Depois eu usava um absorvente. E daí eu usava. E quando eu tava em casa, eu usava fralda. Sabe aquelas fraldas de pano, assim, né? Botava as fraldas lá, melhor né? Coisa, né? A concha, na verdade, ela é contraindicada porque ela tem... imagine, você até que viveu aquilo do peito do nada aumentar. Ela pode garrotear ali, né? Lesiona, porque às vezes o peito enche, ela tá ali, ela garroteia, não consegue tirar, ela lesiona. E é um negócio também, que a gente falou, quente, úmido. Eu comprei porque eu achei, né, que, vai ajudar o negócio aqui. Não sei se eu usei, tipo, 1 ou 2 vezes, eu não, joguei esse troço pro lado, não consegui, assim, né. Ainda bem, né, na verdade, ainda bem. Isso que você fez de usar a fralda é a melhor opção. Então, a gente até indica as rosquinhas, né, porque daí você faz a rosquinha com a fralda mesmo, põe no sutiã, esteticamente não fica tão legal, mas você tá na tua casa, né, tá tudo certo, né, Deus perdoa. Não tem problema. E aí, o leite tá caindo ali, né, aquela produção excessiva tá caindo ali, não tá ficando extremamente úmido ali, o bico o mamilo ali, né? Abafado, no caso, né? E aí, tá fazendo a função de absorver, pra não ficar molhando a roupa também. Sim. E, claro, saiu de casa, vai fazer alguma coisa, vai no pediatra, vai na farmácia, põe absorvente, né, com aquela consciência de que não pode ficar muito tempo úmido, né? Vai trocando ali, né? É só uma questão de ajustes mesmo, de orientação ali, né? Mas até falando de mito, assim, eu acho que o principal, os dos mitos, tem mais mitos ruins do que bons, vamos dizer assim, né? Acho que dos mitos mais negativos, o primeiro é isso que a gente já falou de achar que a amamentação é algo instintivo e natural, né? Vai acontecer e vai ser lindo, vai ser maravilhoso. E mas existe todo um percalço até chegar. Um aprendizado, né? E tem os outros mitos aí, né? Do leite. O seu leite é fraco, né? O tal do leite fraco é algo que as políticas públicas de saúde estão tentando combater desde a década de 70, né? Olha, vamos combater isso, que o leite é fraco. Agora, eu acho que talvez tenha entrado um pouco mais na crença não, né? Mas no conhecimento geral da população, que é o melhor alimento. Mas ainda tem um caminho longo a se percorrer aí. Eu acho que, o teu leite é fraco, não sustenta, né? Acho que isso é um dos piores, assim. A questão da cólica, vai dar as coisas que dão cólica. O feijão da cólica, o refrigerante da cólica, o chocolate da cólica. Também não influencia em nada. Não tem nenhum alimento potencialmente causador de cólica que pode ser passado do leite para a criança. Óbvio que a mãe ela tem que ter uma alimentação equilibrada, uma boa ingestão hídrica, mas não tem alimentos que vão causar cólica. A mãe ela tem que cuidar aqui com excessos. Por exemplo, tem alimentos que podem sim mudar o sabor do leite. Por exemplo, alho em excesso. Mas se você comer
uma cabeça inteira de ali, alho né? cru, né? Comer uma pizza de alho Né? todo dia. Ah, não, né? Mas, não, só colocar o alho ali na comida, no arroz, ali na carne, não vai fazer diferença, Sim, né? sim. Então, não tem alimentos que causem cólica pro bebê, né? A mãe pode comer o que ela quiser. Esses dias eu vi até uma influencer que tem um número bem significativo de seguidores, que ela teve bebê recentemente, e ela fez uma postagem que ela tava tomando Fanta laranja, que ela adora Fanta laranja, mas ela tava tomando bem pouquinho porque causava cólica no bebê, e não é real. Eu fiquei pensando, Fanta laranja é um alimento saudável? Mas, poxa, né? ela gosta, ela tá num momento tão que ela tá precisando ser acolhida. De vez em quando, né? Deixa tomar, tá tudo bem, tem um chocolate ali, tá tudo bem, Uhum. né, um docinho, tá tudo certo, né? Sim. Então, a mulher, ela tem que, com exceção da bebida alcoólica, né, alimentos que tem bebida alcoólica, que ela tem que ter um cuidado maior, ela pode comer o que ela quiser e tá tudo bem, né? Só ela ter uma alimentação equilibrada, ele tá tudo certo. Mas isso é uma das coisas, assim, que me diziam bastante. Tipo, não pode comer isso, não pode aquilo, que senão dá feijão. Bastante. Tinha laranja, acho que também. Não lembro mais o que era. Não. E, na verdade, assim, a cólica é uma coisa que não... Aí, o que acontece? A mãe... Aí eu falo tudo isso aqui, a mãe vai lá, a bebê dela tem cólica. Mas o que acontece? A cólica é algo que vai depender da maturação intestinal daquele bebê. E muitas vezes não é a cólica, a mãe confunde. Tem a disquesia, que é a dificuldade do bebê evacuar. Então, o bebê recém-nascido, ele não tem ainda uma organização para saber, eu tô com vontade de fazer o cocô, eu tenho que liberar aqui meu esfíncter. Ele não consegue coordenar isso às vezes, tem dificuldade de fazer cocô e a gente acha que ele tá com cólica. E tem bebês que tem cólica mesmo. Mas isso não quer dizer que alimentação da mãe, daí no caso. Tem bebês que vão ter sim mais cólicas que outros bebês, e é algo da maturação do intestino dele. Então, o intestino dele está passando por um processo de maturação, e até esse processo acontecer, ele pode sim ter cólica, né? Sim. Então, não tem nada que a mãe possa fazer para evitar isso ou para impedir isso. Ela precisa estar ciente de que vai acontecer, né? Claro, ela tem que procurar apoio com um profissional médico, pediatra que acompanha ela, né? Para entender o que é esse processo. Mas é algo que é da maturação ali do bebê e vai acontecer. Muito bem. Foi muito legal, Jéssica. Muito obrigada, né, por ter vindo. Tu quer falar, assim, alguma coisa assim para finalizar? Quem tá passando, mães que estão passando por esse processo agora, o que fazer? Gente, procurem a Jéssica, ela atende aqui em Jaraguá do Sul, entrem em contato. Vou deixar o contato dela, tá? A rede social dela aqui também na descrição do vídeo, lá no Instagram. Sigam ela, que ela dá muitas dicas também no Instagram dela a respeito da amamentação, a respeito da laser terapia, que é uma maravilha, né? Nossa! É uma maravilha. Às então, vezes até eu fico surpresa com a capacidade do laser, muitas vezes, né? Mas assim, o que eu diria hoje para uma mãe que está passando por uma dificuldade nesse processo de amamentação? O primeiro ponto é você não está sozinha. A amamentação, ela é linda, ela é maravilhosa, mas não quer dizer que ela vai ser sempre fácil, que você não vai encontrar dificuldades nesse processo. Como eu falei aqui, é um processo de aprendizado, e como todo processo de aprendizado, a gente tem que entender que a gente pode enfrentar ali algumas dificuldades. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem encontrar dificuldades nesse caminho. O que a gente precisa estar ciente? Que tem meios de se resolver. Então, toda dificuldade encontrada, existe meios de se resolver. E é só procurar apoio, conhecimento, que tudo vai dar certo, né? E para as gestantes, eu diria, aproveite esse momento que você está gestante. Até uma coisa que você falou que você estudou, você procurou, mas a maioria não. Justamente porque a gente tem o famoso mito de que é natural e instintivo, e a gente não procura esse conhecimento, e a gestante ela tá tão envolvida naquela organização, em enxoval, e como vai ser, e ela não lembra e não tem tempo de se preocupar com isso. Mas aproveite esse momento para estudar, para entender sobre a amamentação, para entender como isso vai acontecer, o que você tem que esperar do seu corpo em relação à amamentação, quais são os problemas que a gente pode encontrar e quais são os meios de se resolver. Então, o conhecimento é o que vai fazer total diferença no processo de amamentação. É o que vai mudar, vai ser mesmo um divisor de águas para tornar mais leve, né, esse processo. Com certeza. Obrigada, Jéssica. Muito obrigada por ter vindo. E, gente, ativem o sininho, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho para receber mais conteúdos. A gente vai trazer pessoas bem importantes, bem legais, para bater esse papo sobre assuntos, assim, que todo mundo precisa saber. E bate-papo com quem faz é isso, né? Conversar com pessoas
que fazem o seu trabalho com propósito, e a Jéssica faz isso, ela é maravilhosa, então procurem ela, para que vocês não passem por situações que não precisa passar, porque pode, né, buscar informação, pode buscar ajuda. Beleza? Obrigada, Raíssa. Obrigada.